Vamos fazer a leitura da palavra. Gostaria que vocês pudessem abrir primeiramente Salmo 68, 19 e depois em Mateus 11, versículos 28 ao versículo 30. Salmo 68, 19, eu farei a leitura. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Agora vamos para Mateus 11, versículo 28 ao versículo 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Convido o pastor Jairo para transmitir a mensagem dessa manhã. Bom dia, hoje nós vamos estudar duas passagens bíblicas e ambas as passagens falam a respeito de carga, fardo, né? Então nós vamos hoje estudar nos próximos 30 minutos, 40, sobre carga que nós suportamos em nossas vidas. E essa carga pode ser dividida em dois grupos. O primeiro grupo de cargas refere-se àquele tipo de carga que o ser humano não consegue suportar. Essa carga é tão pesada, tão grande, que o ser humano, por mais que queira, não consegue suportar. Por isso Deus faz questão de suportar essas cargas por nós. É o que o Salmo 68 diz a respeito. Outro grupo de cargas que nós suportamos aqui na terra, em nossas vidas, é um tipo de carga que nós podemos suportar. Não somente podemos, mas nós devemos suportar essas cargas. São cargas mencionadas, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a 30, que nós acabamos de ler. Então, vamos estudar por parte. Primeiramente, quais são essas cargas que nós, seres humanos, não conseguimos suportar? Tão pesada que Deus faz questão de suportá-la por nós. São cargas decorrentes aos nossos pecados. Pecado original, os pecados, em outras palavras, os atos pecaminosos que nós cometemos todos os dias. Por mais que a gente queira suportar essas cargas, ou mesmo que a gente não queira suportar essas cargas, elas existem, fazem parte da nossa vida, mas nós não temos capacidade, nós não temos o poder de suportá-las. Todos nós nascemos pecadores e todos nós cometemos pecados todos os dias, querendo ou não querendo. Por exemplo, eu acabei de cometer um pecado e o que eu vou fazer com esse pecado? Quem é que poderá resolver essa questão de pecado? Será que eu poderia impor a minha mão sobre minha própria cabeça e dizer assim: Jairo, você está perdoado? Fui perdoado, irmão? Não, eu não tenho esse poder nem capacidade. Você acabou de pecar. E eu digo para você, em nome do pastor Jairo, que é ministro da palavra de Deus, você está perdoado. Você foi perdoado? Não, porque a pessoa do pastor Jairo não tem capacidade nem poder para poder salvar a sua alma, nem perdoar seus pecados. Nós não temos essa capacidade nem poder. No entanto, esses pecados que nós cometemos, a nossa própria condição inerente à nossa vida, ao nosso nascimento, o pecado original, né, fogem da nossa alçada. E somente o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, através de seu sangue redentor, é que nós podemos ser perdoados.
podemos nos livrar dessas cargas decorrentes do pecado original e dos atos pecaminosos que nós cometemos todos os dias. Por isso o salmista confessou aqui, dizendo, assim como nós lemos aqui: bendito seja o Senhor, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. É como se nós estivéssemos debaixo de um container de 4 ou 5 toneladas. A humanidade inteira estava debaixo de uma carga pesada, insuportável. Por nós, jamais poderíamos nos salvar, sair dessa tragédia. Então Jesus chegou. Ele levantou essa carga, fez com que nós pudéssemos nos escapar desse peso enorme. Ele nos libertou, Ele nos resgatou, Ele nos salvou e Ele nos devolveu a vida. Essa era a nossa condição. Por isso, se a gente for ler Êxodos capítulo 6, versículo 7, diz o seguinte: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Como se nós, escravos, estivéssemos debaixo das cargas da escuridão, sem nenhuma esperança, sem nenhuma saída. Aí Deus chegou, aliviou as cargas que estavam em cima da gente. Ele levantou e nos libertou. E assim nós fomos salvos. Assim nós conseguimos nos livrar das cargas que tanto nos afligiam. Mas mesmo após a salvação, nós continuamos cometendo pecados todos os dias. E a carga continua pesada sobre nossa alma, sobre nossos corações, porque nós cometemos pecados. Mas nós somos salvos. Usando as palavras do Senhor Jesus Cristo, nós já tomamos banho. Mas nossos pés, com os quais nós andamos pelas ruas, se sujam todos os dias, se contaminam pelos pecados. Nós cometemos, sim, pequenos delitos, atos pecaminosos. Agora, o que fazer? Basta apresentar nossos pés sujos para Deus, para o Senhor. E assim como Ele lavou os pés dos seus discípulos, Ele nos lava os pés. É vergonhoso mostrar ao Senhor Jesus Cristo nossos pés sujos. Mas se a gente mostrar os nossos pecados, em outras palavras, confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos verdadeiramente deles, Jesus nos concede perdão. E esse perdão que alivia o fardo que nós carregamos nos ombros. É esse perdão do Senhor Jesus Cristo que nos liberta dessas cargas tão pesadas que afligem nossas vidas e nossas almas. Isaías 43 diz o seguinte: perdoou os seus pecados e os esqueço. Quando Deus nos perdoa, a Bíblia diz que Ele esquece dos nossos pecados. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele nos alivia completamente. Portanto, quando você peca, você precisa confessar esse pecado o mais rápido possível. Você precisa se arrepender desse pecado e buscar o perdão do Senhor Jesus Cristo. É a única maneira de você se livrar dessa carga pesada que está pressionando a sua alma e o seu coração. Agora, nem todos os pecados têm o mesmo peso. Existe um tipo de pecado que nem Deus quer tomar conta.
Existe um tipo de carga decorrente de um tipo específico de pecado que nem Deus quer aceitar. Existe um fardo que nem Deus quer carregar. Qual seria essa carga? Primeiro slide. Vamos dar uma olhadinha. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Entre inúmeros tipos de pecados, esse pecado nem Deus quer. Essa carga é um fardo para ele. Ele não está conseguindo suportar mais. São ofertas inúteis. São festas religiosas. É o formalismo religioso. Preocupação exagerada pela aparência. São aqueles falsos que se dizem santos, se dizem justos, mas no fundo, são orgulhosos e são hipócritas. Esse tipo de carga nem Deus quer. Ele diz que ele não está conseguindo suportar mais. Em vez de confessar os pecados, eles procuram substituir a confissão, o arrependimento, pelas ofertas inúteis, pelas festanças e festividades religiosas, pelo formalismo religioso, tudo na tentativa de pintar por fora com cal algo que é tão sujo que nem carvão. E esse alguém pode ser nós. Porque os que ainda não conhecem Jesus Cristo, eles pecam, muito mais do que nós, mas eles pecam muitas vezes sem saber que estão pecando. Agora nós não. Pensa um pouco, faça uma análise. Antigamente você pecava sem saber que estava pecando, hoje em dia não. Hoje em dia você peca sabendo que é pecado. E esse pecado é muito mais grave aos olhos de Deus. E nós estamos aqui sentados hoje, com cara de anjos, cara de santos. Estamos aqui hoje na igreja, casa de Deus, em vez de estar em outros lugares. Eu sei que todos nós pecamos, mas pode ser que alguém entre nós esteja pensando da seguinte forma: eu pequei, mas eu vou ler mais uma página da Bíblia para compensar meus pecados. Não, eu vou recitar mais um Pai Nosso. Não, eu vou participar de mais um culto. Vou dar um pouco mais de oferta hoje. Aí fica tudo igual. Pensando que Deus vai fazer vista grossa, tudo bem, tá, então agora empatou. Esse tipo de carga nem Deus quer. Está se tornando um fardo para Ele. Se você está tentando transferir essa carga para Deus, olha, cuidado. O que Deus quer, segundo a Bíblia, é a obediência, não festas, não suas ofertas inúteis, sem nenhum sentido. Obediência é a verdadeira oferta, é o verdadeiro culto de adoração que nós podemos prestar a Ele. Portanto, o serviço, o culto que você presta na casa de Deus é importante, mas mais importante do que isso é o culto, é o serviço que você presta lá fora, no mundo. A sua vida de obediência à palavra de Deus. É isso que Deus quer. Portanto, não pare de examinar a si mesmo constantemente. Portanto, esse primeiro grupo de cargas fala a respeito de cargas que o ser humano não pode suportar.
São cargas decorrentes aos pecados que nós cometemos. Somente o Senhor Jesus Cristo tem capacidade e poder de nos livrar, aliviar desse peso na consciência, na alma e em nossos corações. Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Pecou, confessa logo. Se arrependa logo dos seus pecados. Busque o perdão de Deus. Busque a misericórdia. Busque a piedade de Deus. Essa é a maneira única, mais eficiente e eficaz de você se livrar da carga decorrente dos pecados. No Novo Testamento, por exemplo, Deus perdoou, aceitou cobrador de impostos, mentirosos, ladrões, tudo quanto é tipo de pecaminosos, até mulher adúltera, Deus aceitou, perdoou, mas Deus fez questão de apontar dedo àqueles fariseus, hipócritas, aqueles líderes religiosos do judaísmo que sempre queriam sentar num lugar mais alto para receber aquele tratamento VIP. Portanto, pecou, confessou, arrependeu-se, receba o perdão do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a maneira mais correta e a única de você se livrar da carga que você não consegue suportar. Deus faz isso, Jesus fez isso por nós. Segundo tipo de carga, esse tipo de carga é uma carga que nós podemos suportar. Aliás, nós devemos suportar essas cargas. Quais são essas cargas? Também são dois tipos. O primeiro tipo de carga que nós podemos suportar ou devemos suportar são os deveres sociais de cada ser humano. Nós nascemos nessa terra, né? E como cidadão, nós temos nossos direitos, mas também responsabilidades e deveres. Como um profissional, tem as cargas que ele tem que suportar. Eu, como pastor, quando eu terminar de pregar, quando o expediente terminar, chego em casa e já começo a me preocupar. Tem uma carga que eu tenho que suportar, que é, puxa, e agora? Para o próximo domingo, eu preciso agora escolher o texto da Bíblia, preparar o sermão, né? Isso é uma preocupação constante, né, na vida de um pastor, pregador. Você que não é pastor não precisa suportar essa carga, mas você é empresário, você é funcionário de uma empresa, tal, né? Você tem que se preocupar, com o andamento, com a administração de seus negócios, né? Se você tem uma loja de roupas, precisa se preocupar que tipo de modelo escolher, qual cor da roupa. São cargas que nós profissionais, cada um depende da sua área de atuação, suporta. São cargas da vida. Ou você como pai, né, tem que suportar as cargas de educar seus filhos, né? Ou você como filho que tem um pai idoso, né, que por sinal está sofrendo, sei lá, foi acometido por demência senil e tal, e você tem que cuidá-lo. É um tipo de responsabilidade, uma carga que você não consegue transferir para os outros, porque você é filho. Você tem que cuidar dele. É seu pai, afinal de contas, é sua mãe, né? Eu tenho um filho caçula, Pedrinho, que é vestibulando, né? Outro dia, ele, com cara de preocupação, diz: pai, tem tanta coisa para estudar, pai, o que eu faço, não sei o quê. Puxa, até gostaria de até estudar por ele para esta prova, mas não posso fazer isso. É um tipo de carga que ele tem que suportar. Não tem jeito. Você como pai, chefe de uma família, tem suas cargas. Você não consegue transferir isso para os outros. São cargas que nós temos que suportar na vida. Mas esse outro tipo de carga que nós temos que suportar e que nós devemos suportar é a carga que Deus delegou a nós.
Pelo fato de nós sermos filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus Cristo, o Senhor delega cargas para nós, para a gente suportar. Que carga? É para você viver conforme a palavra do Senhor, dar uma vida de testemunho ao mundo, é você evangelizar, é para você gerenciar seus negócios segundo princípios do reino de Deus, administrar sua família, educar seus filhos conforme a palavra do Senhor. São cargas que nós temos que suportar, e são cargas pesadas. É fácil para você viver como cristão nesse mundo tão pecaminoso? Não é, é difícil. São cargas pesadas que Jesus colocou sobre nossos ombros. Portanto, são dois tipos de cargas que o ser humano tem que carregar, né, nos seus ombros. É fardo. São responsabilidades da vida, como ser humano, como cidadão, e a carga que Deus coloca sobre nossos ombros, que é a nossa missão como cristão. Mateus capítulo 11, 30, por favor, fala a respeito disso. Eu vou mostrar o próximo slide. Versículo 30 diz o seguinte: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? Quem está falando isso é o Senhor Jesus Cristo. Eu procurei na versão, na linguagem de hoje, e está assim traduzido: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Quem está dizendo isso? Esse é Jesus para os seus discípulos. Isso mostra claramente que Jesus coloca deveres sobre nossos ombros. É a carga que Ele põe sobre nossos ombros. Só que essas cargas são fáceis. Carga não muito pesada. Mas aí há uma contradição. Para nós é muito pesado esse fardo. Mas, no entanto, Jesus diz que são cargas leves, que dá para suportar. Jesus está querendo ensinar para nós, discípulos, como transformar as cargas pesadas que nós suportamos em cargas leves. E Ele quer ensinar isso justamente por essas palavras que nós acabamos de ler. Mateus 11, 28 diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, primeira dica que Deus nos dá, o Senhor nos dá, para que nós possamos suportar essas cargas pesadas, transformá-las em cargas leves, é ir à presença do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos promete dar ajuda. Irmão, adianta a gente ficar se preocupando? Adianta a gente ficar apreensiva diante de algum obstáculo? Porque preocupação e apreensão só fazem com que essa carga, que já é pesada, fique mais pesada ainda. Pela nossa experiência, nós sabemos disso. Portanto, Jesus diz o seguinte: em vez de ficar preocupados e ficar apreensivos, venham a mim. Em outras palavras, apresentem essas suas preocupações e ansiedades para mim, em oração e em súplica, e eu lhes darei descanso às suas almas. E versículo 29, por favor, Jesus continua dizendo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Em outras palavras, aprendam comigo como transformar essas cargas pesadas em cargas leves, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontraram descanso para suas almas. Jesus diz que Ele é manso e humilde, Ele não é chato, Ele não é aquele, né, e que como se diz, grita com você. Ele é manso e suave, que se você se aproximar dele, Ele vai ensinar a você, tintim por tintim, com muita delicadeza, passo por passo, ensinar a você como suportar as cargas pesadas da vida, como transformá-las em cargas mais leves. Ele não falou que Ele iria carregar esse fardo por você.
Ele não falou que iria eliminar essas cargas. Ele disse que vai ajudar, iria ajudar você suportar essas cargas pesadas. Eu vejo de vez em quando alguns irmãos com devida fé, dizendo assim: olha, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Agora é problema de Jesus, Ele quem vai resolver. Não, isso é transferência de responsabilidade a Deus. E Ele não faz nada, de braços cruzados, só espera Deus fazer. Ele acha que Deus vai tomar conta dos negócios, problemas conjugais, problemas domésticos, e Ele não faz nada. Se não acontecer, porque Deus não quis. Não, isso é pura falta de responsabilidade. É transferência de responsabilidade para Deus. Isso é ilusão, isso é fuga à realidade. Não é isso que Deus está dizendo. Ele diz claramente: aqueles que estão sobrecarregados. Ele reconhece que nossas cargas são pesadas, mas Ele não remove essas cargas, porque são cargas que nós, seres humanos, temos que suportar, como eu tenho falado, e devemos suportar. Então, como nós faremos isso? Pensa comigo, irmão. Você tem aqui uma carga pesada, um pacote, digamos assim. E você sabe muito bem que, dependendo da maneira como você vai embrulhar esse pacote, ou dependendo da mala onde você vai colocar esse pacote, o peso desse pacote pode mudar. Essa carga pode se tornar mais pesada ou menos pesada. Por exemplo, antigamente nossos pais e avós costumavam embrulhar com pano. Qualquer coisinha eles embrulhavam com pano e amarravam assim, e eles carregavam essa carga na cabeça, nos ombros e assim por diante. Eram cargas pesadas. Mas apesar de não sei quanto, inventaram malas com alça. Puxa, aquela mesma carga que era tão pesada ficou muito mais leve. Daí vieram aquelas malas com rodinhas, 2 rodinhas. Puxa, aquela mesma carga ficou mais leve. Não é porque ficou 1 quilo a mais ou a menos, não, é o mesmo peso. Mas você vai sentir que essa carga que era tão pesada ficou mais leve. Aí hoje em dia nós temos aquelas malas com 4 rodinhas. Puxa, a carga ficou muito mais leve para você poder transportar e carregar e ir para onde você quiser. Se é assim, essa carga pesada que você tem no seu coração também pode ser suportada de maneira mais leve, mais fácil. Fazendo o quê? Bota alça, bota rodinhas. Slide número 3, por favor. O homem carregando um monte de sacos aí. Eu não sei o que tem dentro desses sacos, mas pelo jeito parecem pesados. Se não tivesse essa carroça com rodinhas aí, esse homem jamais poderá carregar todos os sacos ao mesmo tempo. Pesado demais. Mas basta colocar um instrumento de auxílio. Bota 2 rodinhas e ele consegue levar todos esses sacos pesados numa boa. É isso que Deus quer que a gente faça. Ele reconhece que nossas cargas são pesadas, mas Ele dá um jeito de a gente poder carregá-las de maneira mais fácil, de maneira mais leve. De que maneira, irmão? Maneira muito fácil. Vamos apresentar apenas 2 maneiras. A primeira maneira de você botar 2 rodinhas nessas cargas pesadas da sua vida é você compartilhar essa carga pesada com alguém. Tão fácil, né? Porque sozinho é difícil. Mas se você partilhar essas cargas pesadas com alguém, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Quando você se aproxima de Deus em oração e súplica, você falar com Deus, Deus sempre dá um jeito de aliviar seu fardo. Sempre dá um jeito de alguém ajudar essas cargas pesadas que você está suportando. Um bom exemplo disso é Moisés, do Velho Testamento. Moisés estava liderando o povo israelita, milhões de israelitas, e essa carga era tão pesada que um dia Moisés chorou, lamentou, e irritado ele
gritou a Deus. Números capítulo 11 diz o seguinte: por que afligiste o teu servo? Por que não achei eu graça aos teus olhos, uma vez que puseste sobre mim a carga de todo este povo? A responsabilidade sobre seus ombros era tão grande que ele começou a reclamar a Deus: Deus, por que o Senhor me... Por que eu? Você que devia me favorecer, porque fui obediente à sua palavra, aos seus mandamentos. O Senhor devia aliviar, mas em vez disso, esse peso é grande demais, é insuportável. A carga que o Senhor colocou sobre meus ombros é insuportável. Quando Moisés assim se comunicou a Jeová, o que ele respondeu? Como ele respondeu? Não sabemos. Ele mandou escolher 70 líderes, não é? 70 presbíteros, digamos assim. E ele disse o seguinte: eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho, de modo que você não tem que suportar essa carga pesada sozinho. Irmão, vamos aprender com Moisés. Quando você está sentindo que suas cargas são pesadas demais, por favor, chore. Nada de dar um de macho, não, sozinho vou resolver tudo. Não. Você se ajoelhe diante de Deus. Pai, está pesada demais. Pai, eu não consigo mais suportar essa carga. Eu não consigo mais ajudar meu pai, eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo mais dar assistência a ele. Meus negócios não estão indo bem, tantas dívidas, pai, eu não consigo mais suportar isso. Meu relacionamento com minha esposa, com meu marido não está indo bem. Estou perdendo a autoridade dentro da família. Pai, eu não sei o que fazer, é muito pesado. Chore diante de Deus, seja humilde diante de Deus. E certamente Ele oferecerá ajuda para você. Ele colocará alguém para te auxiliar. Não somente com Moisés isso aconteceu, mas todos os outros personagens que aparecem na Bíblia. Porque nosso Deus é nosso Pai. Ele quer nos ajudar. E essa pessoa que pode te auxiliar, pode estar muito perto de você. Talvez seja seu marido, pode ser sua esposa. Talvez seja um amigo seu. Eu tenho 2 malas para carregar. Numa mala eu ponho 30 quilos, em outra mala eu ponho 10. Não é a maneira mais inteligente de carregar 2 malas. É melhor colocar 20 quilos numa mala e outros 20 quilos numa outra mala. É muito mais fácil de carregar. São 40 quilos, mas inteligentemente distribuídas em 2 malas. Quando o marido e mulher assumem responsabilidades de maneira igualitária, o quanto possível, é mais fácil. Cargas pesadas se tornam mais leves. E eu pergunto para você, marido, meu querido marido, você sabe qual é a carga que mais tem pesado o coração da sua esposa ultimamente? Você sabe? Eu pergunto para a querida esposa, você sabe qual carga tem pesado mais o coração do seu marido ultimamente? Se não sabe, pergunte hoje à noite. O que te preocupa mais? Qual é a carga que você tem maior dificuldade para suportar? Dependendo da faixa etária, dependendo das circunstâncias, essa carga pode mudar. E se você realmente ama a sua esposa, por que você não pode aliviá-la um pouco? Querida, tira 5 quilos, dá para mim. Querido, tira 10 quilos, dá para mim. Gálatas capítulo 6, 2 diz o seguinte: levem os fardos pesados uns aos outros e assim cumpram a lei de Cristo, a lei de amor. Quando nós ajudamos a carregar os fardos uns dos outros, nós estamos cumprindo a lei do amor cristão. Portanto, não somente
entre os membros da família, mas nós que somos irmãos em Cristo Jesus, a igreja também pode ajudar um ao outro. Hoje eu preciso de sua ajuda, mas amanhã você precisará da minha ajuda também. E ajudando uns aos outros que nós podemos transformar essas cargas pesadas em cargas mais leves. Mas a segunda maneira mais eficaz é você fortalecer seus músculos. É você criar mais força. É para você realmente fortalecer o seu ser interior. Fortalecer a sua alma, seu espírito. Para que você possa levantar essas cargas pesadas numa boa, de maneira fácil. Adquirir mais músculo. É isso que você precisa. Essa é a maneira mais eficaz, eficiente de você transformar essas cargas pesadas em cargas leves. Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses diz o seguinte: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus. Irmão, se você tem alegria no seu coração e sentimento de gratidão a Deus, as cargas pesadas se tornam leves, irmão. Quando você carrega alguma coisa com alegria no coração, com gratidão a Deus, mesmo sendo cargas pesadas, elas se tornam muito mais leves. Casal que não tem filhos, já são casados há 10 anos, não tem filhos. Oraram a Deus, até que enfim a mulher se engravidou e Deus presenteou o casal com 2 filhos gêmeos. E a mãe carrega os 2 gêmeos, um nas costas, um na frente, sei lá, um às vezes no braço esquerdo, o outro no braço direito. E eu não vejo nenhuma expressão de agonia no semblante da mãe, sempre contente, alegre. Por quê? Porque ela não para de agradecer a Deus. Pai, obrigado por atender meu pedido do meu marido. E o Senhor nos presenteou com essas vidas tão preciosas. Não somente uma, 2. Amém, amém. Por quê? Porque essas cargas pesadas se tornam leves. Porque tem alegria no coração, porque tem gratidão no seu coração. Mesmo que uma carga seja bem leve, se não tiver gratidão e alegria no seu coração, essa carga se torna pesada. Agora, nem toda carga tem conotação negativa. Há algumas cargas que a gente espera. A gente, uau, quanto mais pesado, até melhor. Por exemplo, vocês que trabalham com importações e exportações de roupas e tal, vocês fazem compras na China. Aí vocês aguardam o container chegar no aeroporto de Santos. E você espera ansiosamente essa carga chegar. Você espera que nada seja perdido, que venha conforme comprado. Carga pesada, mas traz alegria para você. Existe outra carga que quanto mais pesada é melhor. Por exemplo, uma vez aconteceu comigo, já faz tempo. Baixaram uma lei dizendo que não, cada passageiro só pode carregar 2 malas, sendo cada uma 23 quilos. Aí, não sei quando, não sei onde, só me lembro que eu levei 2 malas de 23 quilos cada. Aí, quando cheguei no balcão de check-in, a moça disse, não, mas é para o Brasil, ainda valem 32 quilos cada. Ah, meu Deus do céu, fui enganado. Não, se soubesse antes, não teria comprado 2 malas maiores, teria enchido essas 2 malas de coisas. 32 quilos. Nem toda carga tem conotação negativa. Existem algumas cargas que a gente aceita numa boa. Por quê? Porque nós sabemos que são cargas que nos trazem benefícios. É lucro para nós. Traz alegria para nossos corações. É pesado, sim. Dói os braços. Você fica todo suado. Mas nos dá alegria. Nos traz benefícios.
Havia um pai que foi viajar ao exterior e voltou. E quando estava quase chegando, né, em casa, ligou para os seus 2 filhos, já grandes. Filhos, descem aqui porque tem malas pesadas para vocês carregarem. E era um prédio de não sei quantos andares, eles moravam no 3º andar. Então os filhos desceram. Só que naquele dia, por azar, o elevador estava quebrado. Então estava em conserto. Então os 2 desceram no estacionamento, aí descarregaram as malas do carro e cada um tentou levantar assim. Nossa, pesada essa mala, papai. Nossa, está pesada demais, não sei o que e tal. E como o elevador estava quebrado, os 2 tinham que levar as malas pesadas pela escadaria, né? Aí um falou para o outro, não, irmão, poxa, tive que trabalhar, tive um projeto aí, fiquei a madrugada inteira, né, no computador, fazendo trabalho, e estou muito cansado, dá para você levar? Eu abro as portas para você. Aí outro irmão, não, o que é isso, rapaz? Acho que peguei um resfriado, não sei o que, estou gripado, meu corpo todo dolorido, leva você, eu abro as portas para você. Um empurrando o outro, ninguém queria carregar as malas pesadas. Ao ver essa cena, o pai disse para os filhos, filhos, vocês sabem o que tem nessas malas pesadas? O que, papai? Essas 2 malas são cheias de seus presentes. Ah, é, papai? Oh, irmão, pega na ponta aí, eu pego nessa. Os 2 pegaram as 2 malas, levaram as 2 malas pesadas num instante, num piscar de olhos. Malas pesadas transformando-se em malas leves. Por quê? Porque é alegria. Querem abrir logo essas malas. Irmão, talvez muitas das cargas pesadas que nós suportamos aqui na terra sejam as malas ainda não abertas. Todo suado, cansado, irritado, você leva essas cargas pesadas, essas malas pesadas, mas naquele dia, diante de Deus, quando nós formos abrir essas malas, surprise! São malas cheias de presentes. Não para alguém, mas é para você. O próximo slide, por favor. Uns 2, 3 domingos atrás, à tarde, nós exibimos aqui um documentário sobre um pastor coreano e sua esposa engajados no ministério que cuida dos recém-nascidos abandonados pelos seus filhos, por esses outros motivos, né? E nesse documentário o pastor dá um depoimento, né, dizendo que o que ocasionou a iniciar esse ministério é que o casal tem um filho deficiente, tá? Deficiente físico-mental, que hoje completa 27 anos de idade. Ele não consegue fazer nada sozinho, não consegue comer, não consegue beber, não consegue se cuidar, né? Não consegue fazer higiene própria, né? Não consegue tomar banho, não consegue se sentar sozinho, né? Os pais têm que fazer tudo por eles. Mas esse pastor, com a expressão de alegria no rosto, e não era uma expressão disfarçada, mas é verdadeira, e a sua esposa também, diziam que, puxa, esse meu filho deficiente é o mestre para mim, porque ele me ensinou o que é dignidade humana. Esse filho meu, embora deficiente físico-mental, é uma dádiva que Deus deu para mim, é um presente para mim, para nós. Irmãos, é uma carga pesada, não é? Uma carga intransferível, uma carga irrecusável, é uma realidade inegável, dá muito trabalho, é pesada essa carga. No entanto, o casal aprendeu a transformar essa carga pesada em carga leve. Por quê? Porque o casal considerou seu filho deficiente como dádiva do Senhor. Havia alegria, havia gratidão no coração deles. Irmãos, eu quero finalizar a mensagem de hoje resumindo
o sermão com esse diagrama que eu gostaria de mostrar para vocês. Como eu falei, há dois tipos de cargas. Existem cargas que o ser humano não consegue suportar, porque são cargas pesadas demais. São cargas decorrentes do pecado original e dos atos pecaminosos que nós cometemos todos os dias. Mas existem também cargas que nós, seres humanos, podemos suportar. E nós devemos suportar essas cargas. São os deveres sociais e a missão que Deus nos incumbiu, de pregar a palavra, viver conforme a vontade do Senhor e assim por diante. Como é que nós podemos transformar essas cargas pesadas em cargas leves? No primeiro caso, através do arrependimento dos seus pecados e obter o perdão do Senhor. Ele suporta as nossas cargas todos os dias, desde que você confesse seus pecados e se arrependa deles. E o segundo tipo de carga, nós podemos transformar pesada mais leve, através de que maneira? Através de cooperação entre nós e através do sentimento de gratidão que nós expressamos a Deus. Aqueles que estão sobrecarregados, venham a mim, eu darei descanso à alma de vocês. E a promessa que Jesus ainda faz a cada um de nós. Eu espero que irmãos consigam aprender com Jesus como transformar essas cargas pesadas em cargas leves e chegar até aonde nós devemos chegar. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor Deus, obrigado por essa palavra. E nós sabemos que o desejo de Deus não é nos pressionar, colocar mais pesos e mais pesos sobre nossos ombros, ao contrário. Mesmo reconhecendo que nossas cargas são pesadas, Deus sempre procura nos aliviar, transformar essas cargas pesadas em leves. E por isso nós queremos agradecer ao Senhor. Nós estamos aqui hoje pela graça do Senhor. Nós somos o que somos hoje pela graça do Senhor. Nós conseguimos conduzir nossos filhos até aqui pela graça do Senhor. Eu sei que o negócio não está indo bem, mas também pela graça que nós chegamos até onde chegamos, Senhor. Meu relacionamento não está bem com minha esposa, com meu marido. No entanto, nós ainda somos uma família, Senhor, com esperança de que isso vai melhorar. Portanto, Senhor, neste momento eu quero colocar minhas cargas pesadas diante do seu altar, confessando primeiro meus pecados e pegar esse jugo seu e suportar essas cargas pesadas de maneira mais leve, mais aliviada. Aquele que tiver um pai ou a mãe para suportar financeiramente ou em termos de assistência médica e tudo mais, irmão, não encare isso como carga pesada. Faça isso com alegria no coração. Aquele que de alguma forma tem que ajudar um irmão, uma irmã, faça isso com alegria e com gratidão no coração. Pode ser que realmente seja uma mala ainda não aberta, que quando for aberta, aquilo que você pensava que era fardo se transformará em bênção. Pai, nos ajude para que nós possamos cumprir essa palavra nos próximos 6 dias, família, trabalho e neste mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém.